Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão que está acontecendo como é que eu vou chamar aqui, para facilitar o que está acontecendo das manifestações contra as estátuas, contra os monumentos históricos, vamos dizer assim. E para debater isso com a gente hoje, a gente está chamando aqui um grande amigo meu, que eu tive o prazer de trabalhar com ele no Grêmio Estudantil há muitos anos atrás, e hoje ele é mestre em ética e filosofia política, e também ele faz um canal muito legal no YouTube que chama Arsenal de Ideias. Lucas Rocha, bem-vindo, Lucas, valeu! Salve aí, galera, beleza? Brigadaço pelo convite, cara. Assim, você bem falou aí, né, cara, de décadas, né, mano, do Grêmio Estudantil. Mas uma coisa permaneceu, né? A vida mudou pra caramba, mas uma coisa permaneceu que foi a curtir essas resenhas, né, velho? Curtir esse debate aí e tal. Aí, boa noite, Gustavo, também, boa noite, André. Obrigado demais pelo convite, galera. Vamos colaborar aí com o debate como a gente puder, né? É isso aí, valeu demais. E como o Lucas já falou, também estamos aqui com o André Meira e Gustavo Gurgel. Hoje nós estamos sem o Igor, ele cedeu o espaço para o Lucas, porém o Igor também vai dar uma afastadinha do canal, todos já sabem, como nós falamos no último programa, o Igor virou papai, digo segunda vez, né? O segundo filhinho dele nasceu semana passada, Miguel está aí e ele vai ajudar, ficar com a Ana nesse momento, que é a esposa dele, vai lá fazer os afazeres de pai, construir junto a família maravilhosa que eles têm. Então é isso aí. Vamos, roda a vinheta. Então, gente, antes de falar do nosso programa, antes de começar a entrar, a gente fez uma apresentação ali, a gente tem que lembrar dos nossos dois patrocinadores, que é a Swift Câmbio Inteligente e também a Bandeirantes Imóveis. Beleza? Então, a Swift, caso você tenha sua empresa e queira precisando de um ganho cambial, só procurar a Swift Câmbio Inteligente. E caso você esteja procurando uma casa ou quer vender a sua casa, procure o pessoal da Bandeirantes Imóveis. Bom, gente, esse papo a gente decidiu conversar sobre ele, trocar uma ideia sobre ele, por tudo que vem acontecendo, né? O startar de algumas coisas foi no dia 24 de julho, na zona sul de São Paulo, onde aconteceu o ataque à estátua do Bandeirante Borba Gato. Muita gente vem classificando de ataque, muita gente vem classificando de ato terrorista, muita gente vem classificando como protesto. Então é um pouco ambíguo ainda, a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso, cada um tem uma posição, vários pensam a mesma coisa, mas eu vou estar passando a palavra para o Gustavo, dele estar dando uma sequência aí no nosso bate-papo. Lucas, muito bem-vindo, meu caro. É um prazer te receber, dar profundidade para esse Obrigado, debate. cara. Né? É um privilégio nosso te receber aqui para a gente discutir esse assunto. Amigo, além desse evento que o Ricardo acabou de citar, né, que foi o incêndio à estátua de Borba Gato lá em São Paulo, a gente tem outros eventos que vêm acontecendo, não é de hoje, né, não é uma exclusividade nossa, é mundo afora. A estátua do rei belga Leopoldo II foi vandalizada lá na Antuérpia, na Bélgica. A estátua do comerciante de escravos, traficante, essa é a palavra, né? De escravos, Edward Colston, foi derrubada na Inglaterra. E a estátua de Cristóvão Colombo, ali no Capitólio Estadual de São Paulo, no Minnesota, né? Também foi derrubada. Lucas, nada disso é recente, isso se intensificou, inclusive, depois do assassinato do americano negro George Floyd por policiais, né, nos Estados Unidos. É um debate que se aprofundou depois disso, né, já vinha acontecendo há mais tempo, e com o assassinato desse cidadão americano, isso ganhou mais volume, né. Está se discutindo muito a aceitação dessas estátuas e desses monumentos no espaço público num processo contemporâneo de revisão do que eles significam hoje, né? Tiveram um significado no passado,
mas hoje grupos ativistas estão questionando, muitos à força, outros por meio dos seus parlamentos municipais, a permanência deles no espaço público, por serem, muitas vezes, fazerem referência a personagens controversos de períodos de escravidão, de ditadura, de genocídio, né? E a discussão está passando por 3 vieses, assim, de uma certa forma, grosso modo, né? Muitos defendem a supressão absoluta dessas imagens, né, para um processo que muitos estão chamando de higienização do espaço público. Nem para museus eles deveriam ir, deveriam ser suprimidos e fadados ao ostracismo, ao esquecimento geral. Muitos defendem a manutenção deles no espaço público, porém, desde que devidamente contextualizados, né? E existem outros que defendem a retirada do espaço público para que seja colocado em museus de forma comparativa até com outros símbolos. Meu caro, tendo em vista que você é uma pessoa que gosta de discutir o sentido da vida, né, que é o que está escrito, inclusive, no seu perfil do site Arsenal de Ideias, do seu canal, juntamente com seus amigos da curadoria lá do Arsenal de Ideias. Cara, o que dizer de tudo isso? É um debate simples ou não? Gustavo, rapaz, então, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu acho que todo debate pode ser simples ou complexo, né? Aí vai sempre depender da gente, da abordagem que a gente opta por fazer e também da capacidade que eu acho que a gente tem de dialogar com quem está nesse debate, né? Então, cara, diante de tudo que você colocou esses 3 vieses, né? Que existem, assim, eu já vou dizer o seguinte, eu vou tentar colaborar aqui muito mais no sentido de indicar uns pontos de atenção, vamos dizer assim, ou tipo, algumas questões que possam ser legais, do que propriamente fazer proselitismo aí. Isso não que eu não venha me posicionar, mas é mais porque também eu acho que a discussão que ela está sendo feita nesse momento, sabe? E justamente por isso eu tenho, como filósofo talvez, eu tenho um pouco de cuidado para não correr em levantar bandeiras. Assim, eu acho que é importante a gente olhar para os pontos de atenção, né, e refletir sobre eles. E aí a gente pensa assim, né? Você mencionou bem aí, não é uma situação nova, a gente já tem outras ocorrências nisso, e também existem certas nuances aí no debate, né? Então você pega assim, por exemplo, então por que a gente derruba a estátua do Borba Gato, mas por que não derruba, então, a estátua do Lenin, lá em, não sei, lá não, a estátua não, perdão, acho que o Lenin ainda permanece mumificado, né? Vocês já viram isso? Eu não estou lembrado disso. Não lembro se ainda está mumificado ou não, né? Mas, enfim, porque é isso, tá? As pessoas também podem fazer essa discussão, né? Acho que existe até uma peregrinação a isso lá. Sim, pois é, né? Então, as pessoas podem puxar de ambos os lados, assim, e fazer essa discussão dentro aí do contexto do espectro político que hoje está mais em evidência, que é esquerda e direita, né? Se você for tomar aí como, então queima o Borba Gato e tal. Apesar de que é muito mais uma discussão que vai no sentido, na minha opinião, de progressismo e conservadorismo, assim, né? Porque você tem, por um lado, o progressismo, ele vai se apresentar ali justamente como uma ideia de superação, de avanço, né? De determinadas pautas sociais, enquanto o conservadorismo vai ali se colocar no sentido de valorização da história, da tradição e tal, etc., para poder dizer ali algo talvez tipo, mas o Borba Gato ou qualquer um desses dos racistas e tal, eles eram o que eles eram porque na época todo mundo era, então, tipo, tudo bem e tal. A grande questão para mim, cara, que me incomoda, apesar de eu não correr para me posicionar a respeito disso, mas tem uma questão que me incomoda aí que é a seguinte, cara. Um monumento, por definição, ele é uma espécie de reconhecimento de valorização de determinados elementos, né, de determinados elementos culturais e tal. Então, se você tem em uma sociedade que não compactua mais com determinados valores,
é natural que aquilo não permaneça. Tanta coisa no mundo muda, se transforma, perece diante do tempo, saca? E aí a gente vai brigar por conta de imagens, representações, monumentos que não reflitam mais os valores dessa determinada sociedade. Porém, aí é que tá. O que é a resposta a resposta a essa crítica, né, olha, a gente não pode mais compactuar com isso, não deve haver mais espaço para essas figuras, né, figuras racistas. Por que a gente não deve mais compactuar com isso, então? E a resposta, o fato de haver uma resposta para dizer, não, deixa o cara aí e tal, pode ser também entendido como um elemento ainda de continuidade na nossa sociedade desse racismo, sacou? Então, ele denota o seguinte, o que me parece que acontece no mundo hoje é um processo no qual, pensando aí no racismo como o exemplo, né, que foi trazido aí, mas a gente pode pensar outros exemplos, mas, tipo assim, cara, o fato das pessoas brigarem para não, deixa o cara lá, pode ser entendido também como um fator, assim, que comprova que o racismo, ele ainda existe na nossa sociedade. E aí, se essa é a questão, mano, eu acho que a gente precisa olhar esse assunto, esse tópico também, sobre a seguinte ótica, que é o seguinte: a gente quer compactuar, a gente quer compactuar com elementos e símbolos e posicionamentos, posturas que perpetuem isso, sacou? Então, assim, eu acho que você viu aí o filósofo, né? Já cheguei colocando mais questão pra galera, mas é isso aí, velho. Então, assim, eu chegaria, assim, um pouco com essa ideia, assim, pra gente puxar daí o debate, né? Talvez continuar e tudo. Cara, você é filósofo. A filosofia, ela não quer trazer uma ideia fixa. Ela quer trazer ideias para que cada pessoa esteja vendo aquele momento, reflita e traga as suas próprias ideias. Não é isso? Pois é, então. O povo briga. Vocês acreditam que o povo briga pra caramba dentro da filosofia para falar o que é filosofia, né? Mas eu gosto de um pouco dessa perspectiva da filosofia como sendo esse processo aí de... É isso aí, mano. Nós temos aqui um objeto e nós temos que dar a volta nesse objeto e dar trabalho dar a volta nesse objeto, né? Entende? Tipo assim, não tem que ter pressa para se posicionar. A gente chega, vamos dar uma fragada aqui de colé, vamos trocar uma ideia para ver de colé e é isso aí, mano. No decorrer disso, muita pergunta vai surgindo, né? Eu gosto muito dessa perspectiva, que é uma perspectiva, me corrija, você que é um filósofo, me corrija se eu estiver errado, mas é uma ideia que vem de Platão e Aristóteles, que é de não trazer, se não me engano, até mais de Platão de Aristóteles, mas que é a ideia de não trazer uma formação de ideia, mas trazer pensamentos para que quem estiver naquele debate ver aquela dualidade de ideias, aquelas nuances, e pensar por conta própria. E eu acho que é o que a gente tenta trazer para o canal. É isso mesmo, né? Eu acho que, pelo menos... Na verdade, o que acontece? Talvez a gente tenha isso mais forte no Sócrates, assim, que é inclusive um dos caras que eu gosto bastante, assim. Mas a gente conhece essas ideias muito via Platão, porque o Sócrates não escreveu nada, né? Então a gente conhece o Sócrates principalmente via Platão, né? Mas sim, velho, é isso mesmo. Eu boto fé que... ideia, né? De como pensar. é que é? Sim. Ele traz essa ideia de pensamento. A gente não quer trazer uma ideia fixa, a gente não quer trazer para o nosso ouvinte uma ideia que vire para o nosso ouvinte e fale, cara, pense isso. Não. O que a gente quer fazer? A gente quer trazer para o nosso ouvinte ideias descontinuadas, ideias divergentes, e tragam para ele uma capacidade que ele possa ver, analisar e pensar por conta própria. E o mais legal que a gente tem um filósofo hoje aqui, talvez seja isso. Isso é muito legal. E é uma coisa que eu gosto muito. E quando a gente está falando deste momento, está falando de estátuas, e quando a gente fala de estátua,
estátua é o físico ali, que é o mais fácil da gente mistificar, da gente ver. Vamos derrubar a estátua do Cristóvão Colombo ou vamos derrubar a estátua do Borba Gato? Mas a gente tem outros momentos também que não são tão físicos assim, como, por exemplo, vamos derrubar o bairro do Anhanguera ou a estrada do Anhanguera, que foi um bandeirante como o Borba Gato, né? Ou a Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo. Existe projeto em São Paulo, não sei se é uma vereadora, para renomear algumas ruas de São Paulo. E isso é importante para o debate de hoje, porque a gente está falando, a gente começa esse debate, a gente vê na mídia, o debate pautado no físico. E o filósofo aqui pode falar para a gente que o debate filosófico ele não é físico, ele é físico e ideal. E o nome de rua talvez é muito mais ideal do que físico, né? Então, assim, é uma coisa que eu quero trazer para a gente aqui, até jogar uma pimentinha aqui para o nosso filósofo. Mas, continuando um pouco a minha ideia, cara, é porque eu quero falar também. A gente não quer trazer ideias fixas. Por quê? Quando a gente fala de derrubada de estátua, a gente pode virar e falar assim, cara, é complexo, porque você derrubar uma estátua é um vandalismo. Mas ele é um vandalismo em que aspecto? Porque, historicamente, se você coloca fogo em uma estátua, você não derruba aquela história que a estátua tem lá atrás. Aquela história que a estátua foi construída para representar. Mas você derruba a história da estátua. André, eu vejo que nós temos 3 momentos, tá? Um momento de construção da história, um momento de construção da estátua ou daquele momento de memória, né? E o momento atual. Quando a gente faz uma derrubada, uma queimada, ou seja, a gente está fazendo história neste momento. Eu quero trazer aqui 2 opiniões de 2... É uma historiadora, Maria Helena, que é uma historiadora da USP, e Laurentino Gomes, que é um jornalista que é amplamente famoso no Brasil pelos livros que ele tem, e eles divergem nas opiniões. Vamos lá. Primeiro, Laurentino fala assim: vejo nas redes sociais um movimento pela derrubada da estátua do bandeirante Borba Gato. Ele fala aqui especificamente Borba Gato, tá? Situado no bairro de Santa Amaro, em São Paulo. Eu sou contra. Estátuas, prédios, palácios e outros monumentos são partes do patrimônio histórico. Devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão. Vou trazer aqui o contraponto, que é a Maria Helena, que é uma historiadora da USP, que fala o seguinte: derrubar qualquer símbolo da escravidão de africanos, indígenas, qualquer outro grupo, não é de forma alguma, destruir a história. Esta continuará a ser narrada a partir das pesquisas sérias, centenas de estudiosos realizados dia após dia. Derrubar coletivamente a estátua é um ato que se inscreve na história, sobretudo seu caráter público e televisional. Então, o que ela quer dizer que contrapõe ali ao Laurentino? O Laurentino ele é contra, porque se você derruba uma estátua, você não derruba um movimento histórico, um momento histórico, mas você derruba um movimento. E ela fala o contrário. E se você mantém esse movimento, ele é imutável, mas aqui você pode derrubar um momento histórico, apesar de estar construindo outro aqui. E este movimento, ele é cíclico, em certo aspecto, você está mantendo a história, mas está quebrando parte da história. Talvez a história artística aqui. O que vocês pensam sobre isso? É válido a derrubada? Gustavo, vamos lá, você. Primeiro. Olha, eu sou mais normativista, sabe? Eu não acredito que a gente consiga construir um consenso social a partir da agressividade. E o Lucas falou muito da questão aí da manutenção de estruturas de poder. Você falou sobre isso, Lucas. Você trouxe a questão de, por exemplo, por que uma estátua que faz referência a um personagem controverso do passado precisa se manter no espaço público, né?
em função de uma revisão de conceitos atuais, né? A minha preocupação é só a questão do precedente, Luiz. É o que, por exemplo, se um grupo de ativistas põe fogo numa estátua de Borba Gato, por exemplo, e isso, de alguma certa forma, não tem uma consequência ou o estabelecimento de um limite, isso pode ser feito também por um grupo de conservadores, por uma estátua de um líder negro. Né? Como é que Isso você vem vê sendo essa questão, feito. cara? Isso vem sendo feito. E aí, cara, a questão aí, vou tentar pegar um pouquinho do que o André falou também, mas o que acontece, cara? Tem um ramo na filosofia que o pessoal chama de filosofia da história, tá? É diferente de história da filosofia, do qual você vai, tipo, estudar, né, as ideias em várias épocas e tal, parará. A filosofia da história, cara, é uma tentativa de olhar para a humanidade, para a história da humanidade e tentar encontrar algumas... tentar dar sentido para essa parada, tentar entender se é que é contínuo, é cíclico. Quer dizer, a gente pode olhar aí e pensar, né? Revoluções não são novas, né? Conflitos, tipo assim, elas acontecem desde sempre, né? Conflitos, guerras não são eventos novos e tal, elas estão sempre se repetindo e tal. Então a gente pode olhar para a história e tentar buscar aí, recorrendo à natureza humana, recorrendo a documentos, recorrendo enfim, a psicologia, uma série de outros elementos para ajudar a gente a pensar. Mas é o seguinte, tem a questão do costume aí, que ela é muito forte. Por quê? A gente tende a acreditar que as coisas elas têm uma ordem inerente, saca? Tipo assim, natural, muitas vezes. Então... talvez dogmática, né? Uma situação inquestionável, talvez. Sim, porque se você pensar, isso hoje pra gente talvez seja um pouco mais difícil pra gente ver, porque a gente está imerso, né, no nosso mundo contemporâneo, então talvez pra gente seja um pouco mais difícil. Mas vou tentar trazer aqui para você um exemplo de um camponês francês na Baixa Idade Média, tá? Então, ali, se imagina lá, 1300, na França, na roça, mineiro, né? Na roça, né? Enfim. Mas você imagina esse cara, tá? Esse cara nasceu, ele não recebeu educação formal, certo? Ele recebe, tem toda uma estrutura em torno dele que vai introjetando determinados valores, determinados conceitos, determinadas ideias, pressuposições sobre o mundo. Dentre elas, o cara que manda aqui, o rei, ele é escolhido por Deus, mano. Sacou? Deus falou que esse cara é foda, você tem que obedecer, irmão. Tá ligado? Então, tipo, o cara nasceu ali, ele recebe aquilo desde sempre. Então, a tendência, ele vai naturalizar. O que significa dizer que é natural? Ele vai achar que é a ordem natural das coisas, portanto, é uma ordem imutável. No entanto, o que acontece é o seguinte: primeiro, a gente observa isso, as revoluções fazem isso, elas mostram isso. Primeiro, você tem o cara conquista o poder, depois ele vai justificar o poder dele. Então, a revolução é claro que, tipo assim, isso se dá numa via de mão dupla, né? Mas o mecanismo de sustentação, de naturalização, ele vai ser posterior ao cara conquistar o poder. Então, você pensa, a Revolução Francesa, ela critica. Eu não sou historiador, né? Mas, assim, estou falando aqui em termos bem gerais, assim, a Revolução Francesa bate nessa noção de realista, né? Inclusive legalista também, do tipo, não, tá na lei, porque o rei é assim e tal, critica isso, e aí vem numa crescente até derrubar, cortar a cabecinha do cara lá, e posteriormente, o que você tem? Você tem instituições que vão sendo criadas para também introjetar nas novas gerações a ideia de que não, esses valores aqui dessa Constituição, dessa revolução, esses novos valores agora são os valores liberais, né? Eles é que são legais. E aí a gente vem, como fruto dessa galera, a gente inclusive naturaliza esses valores. Tanto é que hoje
ninguém mais vai falar o rei foi escolhido por Deus. Quer dizer, hoje talvez até a gente veja isso, né? Mas que medo, cara. Mas enfim, não tanto, né? Justamente porque o natural pra gente, ou mais natural pra gente, por conta de toda essa... É como se o nosso repertório tivesse sido ampliado, né, Lucas? Sim, mas o que acontece? Eu tô falando isso tudo para dizer o seguinte, cara. A respeito das estátuas, cara, derruba, não derruba, o que é certo, o que é melhor, como que avança e tal. De fato, nenhuma grande transformação social no sentido de promover novos valores ou transformação de valores, transvaloração de valores, o Nietzsche ia gostar, mas não acontece na paz, tá ligado? Entendi. E aí, pensando na linha, quando eu comecei lá atrás aqui na filosofia da história, né? Se você for fazer uma análise que a partir de determinados eventos históricos e tentar olhar para aquilo e pensar, muita gente vai ficar tentada a pensar o seguinte, olha, tem aí um ciclo que acontece e é o seguinte, mano, existem determinadas épocas, períodos históricos que o pau quebra mesmo, e aí tem a galera do deixa disso, mas essa galera não vai conseguir, o pau vai quebrar mesmo, essa galera vai ser atropelada, e disso aí, o que vai sair? Não sei. Marx faz isso, né? Marx, ele propõe isso, assim, é claro que não de forma tão simples quanto eu estou dizendo aqui, mas ele propõe um pouco isso também, né? E, André, eu queria só falar um negócio sobre o que você falou, mas a respeito da simbologia, os símbolos são muito importantes, tá ligado? Eles condensam, né, cara? Eu acho que eles condensam ali como é que eu coloco essa palavra assim? Eles condensam ali um movimento histórico, talvez uma ideologia histórica. Mas é mais. Eles condensam, tipo assim, um potencial de ação. Entende? Eu queria porque, tipo assim, uma coisa. Rapidão. Só pensando nisso. Os símbolos, eles condensam um potencial de ação. Então, você pensa, o soldado, o cara, olha para a bandeirinha dele lá, a bandeirinha do Brasil, ou nos filmes, né? A galera vê bandeirinha dos Estados Unidos e fala, oh, yeah, tal. O cara vai matar e morrer por essa nação, essas coisas e tal, pá. Então, assim, os símbolos, eles condensam esse potencial para ação. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se você pensar que determinados símbolos, tá, que condensam determinados valores, né, eles também condensam ao mesmo tempo outras coisas, até vamos dizer assim, deixam meio que implícito uma autorização, talvez, para que aquilo lá ainda seja considerado, né? Não sei se eu estou conseguindo... Não, eu acho que era nesse ponto que eu queria até chegar com você mesmo, por isso que eu achei muito bacana quando você falou dessa questão de manutenção de estruturas. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, bem simples que me veio na cabeça. Se nós formos a uma igreja, ali tem uma imagem de uma entidade do passado e que representa e que tem consistência, né, que ela congrega esse conjunto de valores para um grupo de pessoas, né? A grosso modo, o que eu estou dizendo? Vamos pegar ali a imagem de Cristo, né, crucificado. Aquilo é muito antigo, mas ainda hoje é capaz de mobilizar, é capaz de condensar esses valores, que é exatamente o que você falou. Eu achei isso fantástico. E é por isso que eu achei muito interessante quando você disse que, por exemplo, esses símbolos, vamos pegar o Borba Gato, por exemplo. Borba Gato, exposto na zona sul da cidade de São Paulo, por exemplo, no espaço público, uma estátua de quase 15 metros. Uma estátua é um símbolo que condensa exatamente um conjunto de valores. Esse conjunto de valores, ele tinha consistência lá atrás. Se hoje ele não condensa mais isso, ou o seu conjunto a sua massa populacional que valoriza aquilo se tornou mais compacta em detrimento de uma massa opositora,
Eu acho que é aí que está o grande segredo do debate. Não sei se você concorda comigo, se o André, o Ricardo concordam. Eu quero pegar um ponto É a nesse negócio. revisão da existência mesmo. Só que eu fico muito receoso da questão da violência. Eu quero pegar um ponto. Deixa eu falar, vocês falaram pra caralho, deixa eu falar, por favor. Nossa senhora. Eu quero pegar um ponto nisso aí que o Gustavo falou, que vem literalmente dessa questão. Eu quero pensar o seguinte: Borba Gato representa uma coisa. Vamos supor que a gente tire ele da face da Terra, acabe aquela questão e apague ele. Existe uma dicotomia aí que eu não sei em ponto filosófico como é que funcionaria, que, por exemplo, ao mesmo tempo que se apagar pode acabar com o efeito, mas ao mesmo tempo ninguém vai mais daqui para frente vai aprender o que aquilo é errado. Porque você vai parar de falar daquilo, vai ser um assunto que provavelmente sumiria e você não fala mais daquilo. Se você, ao mesmo tempo, se você colocar ele no museu explicando o que ele é e mostrando que aquilo não é o correto, mesmo assim pode vir pessoas e querendo cultuar o não correto. E eu não sei qual que é o perigo das duas coisas. Uma é as pessoas não aprenderem com aquele erro e outras as pessoas querendo cultuar o erro. Eu não sei como é que ficaria a questão filosófica enquanto é isso, porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que cultuam o erro, né? A gente tem vários acontecimentos. Há muitos anos atrás, tinha uma menina que tinha um canal no YouTube cultuando Hitler. Muito doida. Tipo assim... Só uma, velho? É. Em áudio, o YouTube tá cheio, velho, infelizmente. Exatamente. E, ao mesmo tempo, tipo assim... será que é mais fácil pegar aquela pessoa e mostrar que aquele exemplo é errado? Ou que é mais fácil você excluir aquele exemplo e talvez as outras pessoas não saibam que aquilo é errado e ele venha se tornar grande depois? Eu queria saber isso de forma filosófica. O Ricardo está falando é memória histórica. Isso que o Ricardo está falando é muito válido. Se chama memória social histórica. Eu quero fazer uma pequena provocação aqui ao Lucas, ver o que o Lucas acha. Eu acho que é o seguinte, isso que o Ricardo falou é relevante, mas eu acho que é o seguinte, a memória escrita, ela está lá. A partir do momento que você tem a memória escrita, a história escrita, ela não se apaga mais. A estátua que é erigida ali, ela vai ser um momento de edificação, de algum momento histórico que vai ser elevado, seja real ou não. Por que eu falo seja real ou não? Vou jogar aqui exatamente o momento dos nossos bandeirantes. Talvez o próprio Borba Gato. O Borba Gato foi considerado um assassino. E durante o momento do Império, ele era um inimigo da coroa. Quando nós elevamos a República, ele foi colocado como um herói. Então isso muda o patamar histórico, isso muda a visão histórica da coisa. Como que você vê isso, Lucas? Cara, então, então, eu acho que, tipo, é mais ou menos o que eu estava falando agora há pouco, né? A respeito de que esse é um processo que a gente pode entender que ele é, de certa forma, circular. Quer dizer, mas é também uma perspectiva que a gente tem, tipo, limitada, porque a gente vive uma vez e olha para trás e vê, né? Do nosso lugar no mundo, na história e tal, também tenta fazer as nossas conjecturas, mas parece que é bastante... Né? Sim. Mas parece que é bastante seguro dizer o seguinte, cara. É natural que as pessoas... Porque o fato das pessoas nascerem e morrerem faz com que as ideias mudem, né? Então, na verdade, isso é uma característica, acho que, normal do mundo, né? Mas eu penso assim, o fato das gerações se sucederem e as pessoas terem vivências e tirarem, né? Tirarem opiniões divergentes dessa sua vivência no mundo, construírem uma forma de viver conjuntamente diferentes, elas vão determinar justamente essas transformações. E a questão, cara, para mim é o seguinte, até que ponto, e aí é isso, porque se uma estátua, por exemplo, ela condensa um potencial de ação também, quer dizer, ela potencial de ação no sentido de que ela legitima ou até mesmo torna lícito, em alguma medida, determinados valores que mobilizam para uma ação, né?
Ok. Se pensar aí, né? O exemplo do soldado que eu dei, acho que ajuda a pensar. Mas, cara, a questão aí vira a seguinte: a gente pode muito bem passar por um processo de debate público, sei lá, audiência pública, os mecanismos ali e tal, para discutir da mesma forma que foi em algum momento, eu não conheço, tá? Não sei o procedimento pelo qual se instaurou a imagem desse cara, mas a gente pode também recorrer a um processo, imagino que tenha sido algo dessa forma, né? Então, assim, alguém sugeriu, passou por um trâmite ali legal, pá, fala, beleza, tal, pá, vamos lá, bota lá. Sai tanto aí do erário público, tal, beleza. A gente pode passar por um processo semelhante. Eu acho, inclusive, seria maravilhoso se isso de fato acontecesse, né? Porque eu não defendo e não considero, ainda mais no momento como esse que a gente vive no Brasil, eu não defendo em hipótese alguma, tipo assim, a gente desrespeitar as leis. Acontece que, tipo, isso vem sendo feito por, inclusive, até o presidente da República, sacou? Assim, de forma sistemática, escandalosa, tal. Então, eu acredito sem, tipo assim, querer, sem dizer que é certo ou errado, mas para colocar o seguinte, cara, é compreensível que num momento como esse, no qual você tenha um acirramento da disputa política, um acirramento no qual você tem aí entes federativos importantes que debocham muitas vezes da Constituição, sacou? É compreensível que determinados grupos opositores vão negar o processo legal, vamos dizer assim, sacou? Seria tipo, top. abandonar a discussão para usar outros métodos. Tipo Sim, seria top, para dizer aqui seria top mesmo, né? Topíssimo, para dar ênfase, para marcar, seria topíssimo se, tipo assim, tudo a gente conseguisse resolver na conversa. Acontece que historicamente a gente vê que não é bem assim. Imagina se, você imagina se, tipo assim, se ninguém se revoltasse contra a escravidão, né? Se não tivesse aí revoltas das pessoas escravizadas, se você não tivesse manifestações, se você não tivesse muita gente morrendo, lutando e tal, talvez o que a sociedade a gente vê hoje seria ainda uma sociedade na qual a gente tivesse escravos. No fundo de tudo, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, quero dizer tudo isso que eu disse, mas assim, resumindo num ponto fulcral, vamos dizer assim, colocar assim. O debate ele vira o seguinte, velho. Será que o fato de estar na lei garante que é certo? Entende? Esse nem é um tudo que é debate. legal é moral, né? Nem Sim, tudo que é legal. sim, esse é um debate, tipo assim. E aí, cara, na moral, a galera tá discutindo isso há uns 2000 anos. Eu não vou ter a resposta certa, tá ligado? Não vai ser eu que vai, tipo assim, ó. É isso aí, ponto, tal. Não, ô Lucas, essa questão que você está falando aí é muito séria e importante, né? Que nem tudo que está na lei é correto, nem tudo que está na lei é ético. A gente já debateu isso várias vezes e igual você falou, nós temos 2000 anos discutindo isso, não vai ser a gente em 40 minutos que vão conseguir chegar a uma Desvendar esse conclusão. mistério, né? Bem que eu gostaria, né? Se fosse possível, mas não é. Bom, é com essas palavras que a gente termina hoje o programa. E agradecimento especialíssimo ao Lucas. Muito obrigado por esse bate-papo. Foi excelente. Já estendo o convite para mais vezes você puder participar. O seu conhecimento, velho, sua só fala. chamar, tamo aí. Não, eu tô aí pela resenha pra caramba, velho. Vou contribuir o tanto que eu puder, mas assim, pelo nível aí, velho, da resenha nossa aqui, porra, velho, vai ser sempre massa. Eu tô sempre aí Que disponível, bom, velho. meu cara. Que bom. Tamo junto. Então, a gente deve voltar daqui a pouco para o presencial. O pessoal já está tomando as vacinas e tal. Aí eu te espero lá no presencial também, que vai ser legal também. A gente já se conhece, você não conhece os meninos pessoalmente, poder conhecer eles pessoalmente, a gente bater um papo presencial que vai ser legal pra caramba. Fechado, mano. Já, por mim, já tá combinado. Fala um Beleza, pouco então. do seu canal, Lucas, também, né, Fala um Ricardo? pouco, explica um pouco a sua Mano, Loud Nerd aí. massa.
Então, cara, eu entrei nessa viagem aí um ano atrás de colocar algumas ideias aí na internet. O Arsenal de Ideias, então, é um projeto que começa aí com a proposta de trazer ensaios filosóficos, tá ligado? E o ensaio ele tem um pouco essa perspectiva de não ser um manifesto, não ser um proselitismo e tal. Ele quer colocar questões ali e pensar junto, né? Em alguns momentos a gente pode chegar lá e falar, pô, acho que isso aqui é mais bacana e tal. O outro só colocar questão. Mas enfim, é um projeto no qual eu estou colocando algumas ideias, compartilhando alguns livros, algumas leituras. E mais recentemente também a gente está aí com um projeto para quem gosta de futebol aí do Arsenal de Ideias Futebol Clube, que é uma resenha, resenha futebolística aí também com uma pegada um pouco mais trazendo algumas questões da filosofia, da história e tal. E fica aí o convite para todo mundo acompanhar a gente lá também. E para se alguém aí que quiser participar lá também, velho, se tiver algum cruzeirense, galo doido, ou qualquer time, tá permitido o clubismo, velho. Tá liberado o clubismo, pode ir de camisa, trocar ideia sussa. O canal lá tá legal. Já vi lá que tem um livro indicado de um autor sul-coreano. Me lembra o nome do livro aqui? Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Tá na minha Muito bom, muito bom. Nacional. E nós vamos falar de futebol também, que é importante. Pô, é a coisa mais importante das menos importantes, né? Exatamente. Quem falou isso foi foi o treinador italiano, né? Da seleção de 94, eu acho. Sei que é Arrigo. Mas concordo com você, meu cara. Galo. Pois é, pessoal, segue o Lucas lá e o pessoal da curadoria lá do Arsenal de Ideias. Só procurar lá no YouTube Arsenal de Ideias, tem uma página na internet, tem Instagram e tem Facebook também, né, Lucas? Isso mesmo. Aí a gente faz um projeto lá que tem os vídeos, tem alguns infográficos e também alguns artigos um pouco mais densos, né? Porque a proposta dos vídeos é ser um pouco mais light mesmo, só colocar as questões. E aí tem alguns artigos no site que a gente vai aprofundando as questões nos vídeos. É isso mesmo. Valeu, galera. De bola. Obrigado. Valeu. André, um passarinho me contou aqui que se você gostou dessa dica desse livro, um livro que vai vir um vídeo por aí do Arsenal de Ideias, você vai gostar também. Um passarinho me contou, não sei se é porque eu já vi o vídeo antes, mas... Qual que é o livro? Qual que é o livro? Vai saber quando você assistiu o... Deixa eu só te dar uma ideia, velho. Deixa eu só dar uma ideia pra vocês, na moral, velho. O Bill Churran, velho, esse cara é cabuloso.